Eu sei o que você está pensando. Que é só mais uma história sobre um livro antigo, amaldiçoado e encontrado por acidente, certo? Acontece que dessa vez não é ficção. E quando você ouve um pescador dizendo que certas coisas no fundo do oceano nunca deveriam ser perturbadas, é melhor ouvir. Mas o Dr. Marcos Vasconcelos não ouviu. Ou se ouviu, ignorou. Foi o começo de tudo. A primeira vez que ele tocou no Grimório de Atlântida foi uma caverna submersa, um lugar inexplorado que deveria ter permanecido assim. As águas ao redor da área estavam estranhamente calmas, uma calmaria antes da tempestade. Ninguém tinha vasculhado aquela região há séculos, e para Marcos, era um prêmio. Finalmente, ele encontrara o que todo arqueólogo sonha, um artefato único, algo que poderia colocá-lo nos livros de história. Mas o que ele trouxe à tona naquela manhã não era apenas um livro, era uma entidade adormecida. Algo que nunca deveria ter sido retirado de lá. Lembro-me da primeira vez que vi aquele livro, do jeito que ele o descreveu. A capa era de couro velho, tão antigo que parecia vivo, como se cada fibra estivesse pulsando com uma energia oculta. Marcos mal conseguia acreditar que aquilo resistira ao tempo, mas o que mais o intrigou foram as runas esculpidas, que brilhavam em azul fraco, mesmo sob a luz fraca de seu farol de mergulho. Não foi até que ele colocou o livro sobre a mesa de seu laboratório que ele começou a entender o que tinha nas mãos. Agora, eu sei que histórias de arqueólogos encontrando objetos amaldiçoados são um clichê, mas isso era diferente. Você sabe quando sente que há algo observando, mesmo que não possa ver? Foi exatamente isso que Marcos sentiu ao abrir o Grimório pela primeira vez. Ele me disse que no momento em que virou a primeira página, algo frio como o fundo do oceano entrou em sua alma. Não era só medo. Era o peso de séculos de dor e morte esmagando seus ombros. Mas ele estava cego pelo fascínio do poder e pela chance de desvendar o maior mistério da história. E quem não ficaria? Ele tinha nas mãos a chave para a Atlântida, ou assim ele pensava. Marcos me contou que nas primeiras semanas, o livro parecia incompreensível. Nada mais do que símbolos antigos e padrões enigmáticos que dançavam em sua mente cada vez que ele os estudava. Mas como um bom acadêmico, ele persistiu. Passou noites em claro, devorando livros de linguística, criptografia e até magia antiga para tentar decifrar as páginas. Foi só depois da primeira semana que ele começou a ouvir os sussurros. No começo, ele pensou que era o som do vento batendo nas janelas de seu laboratório à beira-mar. Mas, à medida que os dias passavam, os sussurros ficaram mais claros. Era uma voz distante, ecoando de dentro do livro. Parecia falar em uma língua que ele não conhecia, mas que de algum modo entendia. O abismo espera era uma das frases mais repetidas, e cada vez que a ouvia, sentia algo dentro de si se dobrando sob o peso daquelas palavras. Era como se o próprio Grimório estivesse tentando abrir sua mente, moldá-lo para algo maior, algo que o transcenderia. Foi então que os sonhos começaram. Marcos me relatou com precisão o primeiro sonho. Ele se via caminhando pelas ruínas de uma cidade afundada, as torres de mármore branco retorcidas pelo tempo e pelo fundo do oceano. As águas eram escuras, quase negras, mas ele podia ver claramente cada detalhe do que um dia fora uma civilização gloriosa. Mas não estava sozinho. Ele sempre podia sentir uma presença atrás dele invisível, mas inegavelmente lá, seguindo cada passo. O ar, ou a falta dele, era denso com sussurros, e as estátuas da cidade pareciam estar vivas, como se seguissem com os olhos vazios sua passagem. Ele me disse que no sonho a cidade parecia viva. As paredes, os pisos de pedra e até o céu acima, tudo pulsava como se o tempo ali estivesse numa realidade distorcida, diferente da nossa. E a voz, aquela maldita voz, continuava a repetir: o abismo espera. Marcos acordava encharcado de suor, o coração disparado. Mas ele não parou. Mesmo sabendo que estava brincando com forças que não compreendia, ele estava obcecado. Atlântida estava à sua espera, e ele acreditava que estava a ponto de desvendar seu segredo. O que Marcos não percebeu, ou se recusou a aceitar, era que o Grimório também estava observando. Cada vez que ele o abria, os sussurros aumentavam de intensidade. E não era apenas na cabeça dele. Estranhos acontecimentos começaram a ocorrer no laboratório. Os instrumentos digitais ficavam malucos, com números piscando aleatoriamente, luzes apagando sem motivo aparente, e uma brisa gélida soprando do nada. Os assistentes dele notaram, mas ninguém ousava falar em voz alta. Até que algo mais perturbador aconteceu. Na manhã de uma segunda-feira,
o corpo de um dos assistentes foi encontrado flutuando no mar. A polícia disse que foi um acidente, mas Marcos sabia que era mentira. Havia marcas estranhas no corpo, algo que não fazia sentido para ninguém. Aqueles símbolos eram os mesmos que estavam no livro. Marcos tentou se afastar, mas era tarde demais. O Grimório estava dentro dele agora, enraizado na sua alma. Ele estava sendo tragado para o abismo, e não havia como voltar atrás. Você sabe aquele momento em que sente que algo deu terrivelmente errado, mas já passou do ponto de poder fazer algo a respeito? Para Marcos, foi naquela segunda-feira. O dia começou com uma estranha sensação de peso no ar. Tudo parecia mais lento, mais denso. Mas nada comparado ao que viria a seguir. O corpo de Jonas, um dos assistentes de Marcos, havia sido encontrado flutuando na baía. As marcas estranhas no corpo, cortes que formavam padrões incompreensíveis, quase geométricos, logo foram ignoradas pela polícia. Acidente. Era sempre mais fácil colocar o rótulo de acidente do que encarar a verdade. E a verdade era que o Grimório de Atlântida estava despertando algo muito mais sombrio do que qualquer um de nós poderia imaginar. E se você acha que isso é apenas mais uma história sobre arqueólogos que se metem em problemas, pense de novo. Eu estive lá. Eu vi o que aquele maldito livro fez com Marcos. O Grimório era mais do que apenas um pedaço de história. Ele tinha um propósito terrível. Logo que recebi a ligação de Marcos naquela tarde, eu soube que ele estava à beira do colapso. A voz dele era só um sussurro, como se ele estivesse sendo sufocado por algo invisível. Eu preciso te mostrar uma coisa. Não é seguro falar pelo telefone. Aquilo me deixou em alerta. Algo estava errado. Muito errado. Quando cheguei ao laboratório naquela noite, havia uma atmosfera estranha, algo quase palpável no ar. A porta estava entreaberta, algo incomum para Marcos, que sempre foi obcecado por segurança. Entrei e o vi debruçado sobre o Grimório, os olhos fixos nas páginas amareladas, os dedos tremendo levemente. Você não devia estar aqui, Pedro, ele murmurou sem tirar os olhos do livro. Ele estava diferente. O brilho nos olhos de quem sempre teve um fascínio por descobrir o desconhecido havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma sombra, algo escuro, denso. Marcos, você precisa parar com isso. Jonas morreu, e isso não é coincidência, eu disse, tentando trazê-lo de volta à realidade. Mas ele apenas riu, uma risada baixa e desconcertante. Coincidências? Acha que estou lidando com coincidências, Pedro? Este livro ele está falando comigo. E ele quer algo? Ele finalmente levantou os olhos para mim, e o que eu vi ali me fez estremecer. Não era o Marcos que eu conhecia. Havia algo nele. Ou melhor, algo dentro dele. Marcos começou a me contar sobre os últimos dias. As noites sem sono, os pesadelos, sempre o mesmo sonho da cidade submersa. Mas agora não eram mais sonhos. Ele estava tendo visões, mesmo acordado. A cidade de Atlântida estava chamando, e o Grimório estava respondendo. É como se o livro estivesse vivo, ele disse com a voz rouca. Ele não é só um objeto. Ele está esperando, e eu acho que entendi o que ele quer. Ele quer que eu vá até a cidade. Eu ri, nervoso. Você está louco, Marcos. Isso é apenas um livro velho. Não pode te fazer nada. Ele balançou a cabeça, os olhos vidrados. Você não entende. O Grimório, ele não foi feito para ser lido. Ele foi feito para ser ativado. E foi aí que ele me mostrou as páginas. Páginas que, até então estavam em branco, agora estavam cheias de símbolos brilhando com aquela mesma luz azul fraca que ele havia visto na caverna submersa. Parecia que o livro estava revelando suas palavras aos poucos, como se estivesse esperando pelo momento certo para se abrir completamente. Essas palavras, ele disse, apontando para os símbolos. Elas são um feitiço. Não sei como, mas sinto que posso lê-las agora, e quando eu as ler, a cidade virá até mim. Eu não sabia se era medo ou fascínio, mas algo dentro de mim sabia que ele estava dizendo a verdade. Algo antigo e terrível estava prestes a ser despertado, e Marcos não tinha mais controle sobre isso. Marcos começou a recitar as palavras em voz baixa, como se estivesse hipnotizado. O ar ao nosso redor ficou pesado, e eu juro que a sala começou a tremer levemente. As luzes piscaram e por um momento tudo pareceu ficar silencioso. Um silêncio absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado. Então, de repente, um som profundo e gutural ecoou pelo laboratório. Não era um som humano. Era algo que vinha de muito, muito longe, das profundezas do oceano. Marcos parou de recitar as palavras, mas o som continuou, reverberando nas paredes, vibrando no chão sob nossos pés. Você ouviu isso?
Perguntei, a voz fraca. Marcos assentiu, os olhos fixos no Grimório. É o chamado. Eles sabem que eu estou aqui. Eles estão vindo. Tentei tirar o livro de suas mãos, mas era como se ele estivesse grudado. Marcos me empurrou com uma força que eu nunca tinha visto nele antes, e eu caí no chão, batendo a cabeça contra a parede. Você não entende, Pedro, ele gritou, os olhos selvagens. Eles precisam de mim. Eu sou a chave para abrir a cidade. A escolha. Marcos estava totalmente perdido para o poder do Grimório. E naquele momento, eu soube que tinha uma escolha. Ou o deixava continuar, ou impedia aquilo de alguma forma. Mas como lutar contra algo que eu nem sequer entendia? Como enfrentar um poder que vinha de um tempo e lugar que não deveria existir? Eu me levantei, ainda atordoado, mas decidido. Se houvesse uma maneira de salvar Marcos, de destruir o Grimório antes que fosse tarde demais, eu precisava encontrá-la. Mas a verdade? Eu não tinha ideia de onde começar. E foi aí que senti a brisa fria de novo. Aquela mesma brisa que sempre parecia vir do nada. O Grimório estava vibrando na mesa, e as runas estavam agora brilhando intensamente, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. Algo do fundo do oceano. Algo que não deveria existir no nosso mundo. Quando abri os olhos naquela manhã, o mundo não parecia mais o mesmo. A atmosfera estava densa, quase sufocante, como se o próprio ar estivesse conspirando contra nós. Eu sabia, no fundo, que algo havia sido irrevogavelmente alterado na noite anterior. Aquilo que Marcos havia desencadeado não podia mais ser detido. Marcos não era o único a sentir os efeitos do Grimório. Naquela manhã, ao voltar ao laboratório, eu percebi algo diferente. Era como se o ambiente inteiro estivesse mudado, transfigurado por uma força invisível. O ar estava pesado, preenchido por um cheiro metálico que eu nunca havia sentido antes. Tudo ao meu redor parecia vagamente distorcido, como se o mundo estivesse sendo visto através de um espelho rachado. Marcos estava debruçado sobre o Grimório, murmurando para si mesmo, os olhos injetados de um brilho frenético. Parecia não ter dormido a noite inteira. Havia mapas e diagramas espalhados pela mesa, cada um com marcações que faziam referência à cidade submersa de Atlântida. Ele estava obcecado, ou melhor, possuído. O livro, de alguma forma, estava controlando seus pensamentos. Marcos, você precisa parar, eu disse, tentando manter a calma. Isso está indo longe demais. Ele apenas balançou a cabeça, os lábios se movendo em um sussurro constante. Ele estava perdido, fora de alcance. Não havia mais uma linha clara entre o homem que ele costumava ser e o poder terrível que agora o envolvia. Pedro, ele finalmente falou. A voz baixa e rouca, como se cada palavra fosse arrancada de sua garganta. Eu encontrei o caminho. Eles querem que eu vá. Eles estão me esperando. Meu coração disparou. Quem está esperando? Marcos, o que você está dizendo? Ele levantou o Grimório, as páginas brilhando com uma luz azulada, e apontou para um símbolo no canto inferior de uma das páginas. Era um círculo intrincado, com linhas que se entrelaçavam em padrões impossíveis. É aqui, o portal. Ele está aqui, no oceano. Aquelas palavras eram tudo o que eu temia. Marcos não estava apenas pesquisando o mito de Atlântida. Ele acreditava, não, ele sabia que havia um portal, um caminho direto para a cidade submersa. E ele planejava ir até lá. O que você está dizendo? Você quer atravessar o portal? Eu mal conseguia formar as palavras. Sim, ele respondeu sem hesitação. É a única maneira. Eles estão lá, Pedro. Atlântida. Ela é real, e está viva, mas não podemos mais ficar aqui. Não podemos ignorar o chamado. Eu dei um passo para trás. Marcos estava completamente imerso naquela loucura. E o pior de tudo é que, no fundo, uma parte de mim começou a acreditar também. As noites de pesadelo, as visões, a sensação constante de estar sendo observado, tudo parecia estar culminando para aquele momento. Você não vai sobreviver, Marcos, eu disse, tentando desesperadamente trazê-lo de volta à razão. Se o portal for real, se houver algo lá, não sabemos o que pode ser. Você pode estar lidando com forças que não entende. Ele me olhou diretamente, os olhos fixos nos meus. Forças que ninguém entende, ele corrigiu. E é exatamente por isso que precisamos descobrir. Aquela determinação sombria em sua voz me congelou. Marcos estava disposto a sacrificar tudo, sua vida, sua sanidade, para desvendar o mistério de Atlântida, e o Grimório estava guiando seus passos. Marcos começou a preparar o que parecia ser um tipo de ritual. Ele desenhou o símbolo do portal no chão com giz branco, enquanto recitava palavras antigas que soavam como algo tirado de um pesadelo.
O chão começou a tremer levemente e as luzes piscaram mais uma vez. Eu queria correr. Queria sair daquele lugar antes que fosse tarde demais. Mas algo me prendeu ali. Talvez fosse o medo. Ou talvez fosse a mesma curiosidade macabra que tinha capturado Marcus. Quando ele terminou de desenhar o círculo, uma estranha sensação de energia percorreu o ar. O grimório, agora aberto no centro do símbolo, emitia uma luz intensa que parecia crescer a cada segundo. As palavras que antes estavam escritas nas páginas agora flutuavam no ar, como se tivessem ganhado vida própria. Está feito, Marcus sussurrou, e naquele momento, tudo ao nosso redor pareceu parar. O silêncio foi interrompido por um som. Um som que vinha das profundezas do mar. Era um som profundo e grave, quase como o rugido de algo antigo e poderoso acordando após milênios de sono. E então, o centro do círculo começou a afundar, como se o próprio chão estivesse sendo sugado para dentro de um abismo. Marcus olhou para mim, e pela primeira vez houve uma centelha de medo em seus olhos. Eles estão vindo, ele disse, a voz quase inaudível. Eu senti o chão vibrar debaixo dos meus pés, e o que vi em seguida ficará para sempre gravado na minha mente. Do centro do círculo uma forma começou a emergir. Não era humana, nem de qualquer criatura que eu pudesse reconhecer. Era uma silhueta alta, envolta em sombras, com olhos que brilhavam em um azul profundo, semelhante à luz do grimório. As sombras ao seu redor se moviam como tentáculos, serpenteando e se espalhando pela sala. Marcus. Minha voz falhou. Ele apenas sorriu, como se estivesse esperando por aquilo. Atlântida, ela veio até nós. A sala parecia encolher ao redor de nós, enquanto a figura continuava a emergir do círculo. O ar estava mais denso, mais frio, e eu podia sentir uma presença ao nosso redor, algo antigo e faminto. As runas no grimório estavam agora pulsando violentamente, como um coração batendo fora de controle. Marcus começou a caminhar em direção à figura, seus olhos fixos no brilho azul dos olhos da criatura. Eu estou pronto, ele disse, sua voz cheia de uma estranha reverência. Marcus, não, eu gritei, correndo para puxá-lo de volta. Mas quando toquei seu braço, fui atingido por uma onda de frio que me congelou até os ossos. Era como se aquela coisa sugasse todo o calor e a vida ao nosso redor. Antes que eu pudesse reagir, Marcus atravessou o portal, desaparecendo nas sombras. O som do oceano rugiu ao nosso redor, e por um momento, tudo ficou escuro. Então, o círculo se fechou, e o grimório caiu ao chão com um baque surdo. O laboratório estava vazio. Marcus havia desaparecido, e eu sabia que ele não voltaria. Quando os sons começaram a reverberar pela casa, eu soube que não estava sozinho. Não era o vento, nem a velha tubulação, mas algo mais profundo. Algo que sussurrava meu nome. E naquele momento, percebi que o portal que Marcus havia aberto não estava fechado. Ele nunca esteve. Eu permaneci parado no laboratório, os olhos fixos no local onde Marcus desaparecera. A sala estava quieta, exceto pelo leve tilintar dos instrumentos científicos que ainda balançavam na mesa, como se tivessem sido tocados por uma mão invisível. O grimório permanecia no chão, suas páginas agora voltando ao normal, sem o brilho pulsante que dominara a sala momentos antes. Eu deveria ter saído correndo. Qualquer pessoa com o mínimo de sanidade teria abandonado aquele lugar maldito e nunca mais voltaria. Mas algo me segurava ali. Era o medo? Sim, claro. Mas havia mais. Uma curiosidade insana, uma sensação de que havia respostas por vir, e eu as queria. Foi então que ouvi o som. No início era leve, quase como um zumbido distante. Parecia vir de dentro das paredes, ou talvez debaixo da terra. Mas não demorou muito para que ficasse mais claro. Eram vozes. Vozes abafadas, sussurrantes, como se estivessem se comunicando de dentro de um sonho esquecido. Eu olhei ao redor, tentando entender de onde vinha aquilo. A sala, agora envolta em uma penumbra sinistra, parecia sufocante, as paredes quase parecendo se fechar ao meu redor. O som aumentava, e então, em um momento de clareza apavorante, percebi que as vozes estavam chamando meu nome. Pedro. Elas sussurravam em uníssono, como se a própria Atlântida estivesse me chamando. Minha pele se arrepiou, e meu coração bateu forte no peito. Eu sabia que não deveria responder, que deveria sair dali imediatamente, mas minhas pernas não obedeciam. Então, de repente, algo se moveu no canto da sala. Me virei bruscamente e vi uma sombra. No início, pensei que fosse um reflexo da minha própria paranoia, mas aquilo se mexeu novamente, e dessa vez estava mais perto. Uma silhueta humana, indistinta, como uma miragem que distorcia o ar ao seu redor, surgiu diante de mim. Não era Marcus.
Não era ninguém que eu reconhecesse. Mas, de algum modo, eu sabia que aquilo estava ali por causa dele. Algo que ele havia trazido com o Grimório. Algo que agora estava preso entre dois mundos. Eu comecei a recuar, minhas mãos tateando o ar em busca de apoio. A coisa se movia devagar, como se estivesse estudando cada um dos meus movimentos. Seus olhos, ou o que quer que fossem, brilhavam em um tom azul claro, aquele mesmo brilho que vi nas páginas do Grimório. E então, antes que eu pudesse reagir, a sombra falou: ele ainda está vivo. Eu congelei. A voz não era humana. Ela reverberava, ecoando em todas as direções ao mesmo tempo, como se estivesse sendo filtrada por algo imaterial. E ao mesmo tempo era familiar. Marcos. Marcos está aí? Gritei, embora minha voz soasse fraca até para mim. Ele está esperando. Eu não sabia o que fazer. A sombra se aproximava, lenta, constante, e minha mente estava em um turbilhão de pânico. De repente, algo explodiu dentro de mim. Uma urgência que eu não entendia completamente, mas que era poderosa o suficiente para me fazer agir. Eu corri para o Grimório. Minha mente gritava para eu não fazer aquilo, para largar o livro e fugir. Mas, ao invés disso, meus dedos encontraram a capa áspera e abriram o livro mais uma vez. As páginas pareceram ganhar vida, virando-se sozinhas até pararem em uma que eu não tinha visto antes. Havia um novo símbolo ali. Algo muito mais complicado e perigoso do que qualquer outra coisa que Marcos e eu havíamos encontrado antes. Ele está me chamando, eu sussurrei, minhas mãos tremendo. Não sabia se estava falando com a sombra ou comigo mesmo. A única coisa que eu sabia era que, de alguma forma, aquele símbolo era a chave. A chave para o quê? Eu não sabia. Mas havia algo dentro de mim que gritava para seguir em frente. Eu olhei para a sombra, agora a poucos metros de distância. Seus olhos brilharam com uma intensidade crescente, e eu soube naquele instante que não havia como voltar atrás. O que quer que Marcos tivesse começado, agora era minha responsabilidade. Eu toquei o símbolo no Grimório, sentindo um calor estranho se espalhar pela ponta dos meus dedos. O chão começou a vibrar novamente, e o ar ao meu redor ficou tão espesso que parecia difícil respirar. A sombra parou, observando com uma espécie de curiosidade fria. Você abriu o caminho, a voz ecoou novamente. Agora, você deve seguir. Antes que eu pudesse processar o que aquilo significava, uma nova onda de energia varreu a sala. O portal, o mesmo portal que havia sugado Marcos, começou a se formar novamente. Só que desta vez, algo estava errado. O brilho azul familiar estava entremeado por sombras, e o ar ao redor do portal parecia contorcer-se em padrões que feriam os olhos. A sombra não se moveu. Ela ficou ali, silenciosa, observando. Eu olhei para o portal, e pela primeira vez, senti o verdadeiro terror daquilo que estava prestes a acontecer. Não havia mais escolha. Ou eu atravessava aquele portal, ou aquilo viria atrás de mim. A escolha era clara, mas o caminho era sombrio. Com o coração na garganta e minhas pernas quase cedendo sob o peso do medo, dei um passo à frente. Há algo pior do que a morte. A sensação de que você já não pertence mais ao seu próprio corpo. Quando pisei além do portal, não era só o meu mundo que desaparecia. Era eu mesmo. E no vazio, algo me esperava, algo que nunca deveria ter sido encontrado. No momento em que atravessei o portal, tudo mudou. A sensação era como mergulhar em águas profundas, mas sem o frio. O ar ao meu redor parecia espesso, denso, como se o próprio espaço estivesse se comprimindo contra mim. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, e cada passo custava uma força imensa. A luz ao meu redor não era exatamente escura, mas também não era clara. Era um espaço entre os dois, onde sombras viviam à vontade e o próprio tempo parecia distorcido. O mais estranho era o som, ou melhor, a ausência dele. Não havia vento, nem eco de meus próprios passos. Só o silêncio absoluto, um vazio ensurdecedor que apertava minha mente com uma força crescente. Senti uma pressão incômoda nos ouvidos, como se estivessem prestes a estourar. E tive que lutar contra a urgência de gritar, como se uma única palavra pudesse quebrar aquele véu de quietude e me libertar. Eu olhei ao redor. O que eu vi, ou melhor, o que pensei ver, era uma vastidão infinita de escuridão, interrompida por formas indistintas que pareciam se mover apenas na periferia da minha visão. Era como se o espaço ao meu redor estivesse vivo, se contorcendo, e a cada segundo que eu passava ali, o ambiente ficava mais opressor. No fundo da minha mente, eu sabia que isso era Atlântida, ou o que restava dela. Mas não era o reino mítico de contos gloriosos e riquezas infinitas que sempre ouvimos falar.
Era um lugar esquecido, consumido pelo tempo e pelo desespero de suas próprias almas perdidas. Aqui, o Grimório dominava, e eu era apenas uma peça a ser manipulada. De repente, algo se moveu à minha frente. Uma sombra, mas diferente daquelas formas indefinidas que dançavam ao redor. Essa era sólida, real. E vinha em minha direção. Minha boca ficou seca e meu coração começou a bater com força no peito, reverberando naquele silêncio aterrador. A sombra parou a poucos metros de mim e eu pude ver o contorno de uma figura humana. Havia algo perturbadoramente familiar em seus traços, mesmo distorcidos pela escuridão. Quando a figura deu mais um passo, o rosto se tornou mais visível. Marcos? Minha voz saiu rouca, quase como um sussurro. Era ele, ou pelo menos parecia ser. Mas algo estava errado. Muito errado. Os olhos de Marcos brilhavam com o mesmo tom azulado que eu havia visto antes. Mas agora eles eram vazios, desprovidos de qualquer emoção ou vida. Sua pele estava pálida, quase translúcida, como se ele tivesse sido drenado de qualquer essência vital. E a forma como ele se movia não era natural. Seus passos eram rígidos, quase mecânicos. Você não devia ter vindo, Pedro. Sua voz soava arrastada, como se cada palavra fosse um esforço imenso. Eu vim te buscar, respondi, embora soubesse que isso era uma mentira. Eu não tinha controle sobre o que estava acontecendo, e agora me perguntava se Marcos sequer podia ser salvo. Ele riu, mas o som foi frio, sem vida. Não há mais volta. Estamos condenados, todos nós. E você também estará. Antes que eu pudesse reagir, Marcos deu um passo à frente e estendeu a mão. Havia algo nas suas unhas. Longas, quebradiças, como garras que pareciam crescer a cada segundo. Quando ele estendeu o braço, vi que sua carne começava a se desfazer, revelando tendões e ossos. Eu recuei, mas senti o pânico crescer, me prendendo no lugar. Está tudo escrito, Pedro, ele sussurrou, a voz quase dissolvendo-se no ar. O Grimório controla tudo. Eu olhei em volta, tentando encontrar uma saída, mas o ambiente ao meu redor parecia estar se fechando. As sombras estavam mais próximas, quase tocando minha pele. Senti a temperatura cair, um frio que não vinha de fora, mas de dentro. Como se meu próprio corpo estivesse começando a congelar de dentro para fora. De repente, senti um puxão. Algo estava tentando me puxar de volta. O portal. Eu me virei na direção de onde tinha vindo e vi um brilho distante. Fraco, quase desaparecendo, mas ainda lá. Não pensei duas vezes. Comecei a correr, ignorando a sensação de que as sombras estavam se esticando para me agarrar, ignorando os sussurros que enchiam meus ouvidos. Pedro. A voz de Marcos era um grito agudo agora, cheio de dor e desespero. Você não pode escapar. Mas eu não olhei para trás. Continuei correndo, meus pulmões queimando com o esforço, enquanto o brilho do portal ficava cada vez mais próximo. Eu podia sentir as sombras tocando minhas costas, frias como a morte, mas ainda assim continuei. Quando finalmente saltei em direção ao portal, o mundo ao meu redor explodiu em luz e som. A última coisa que ouvi antes de atravessar foi o grito de Marcos, ecoando em minha mente. Um grito que eu sabia que nunca iria esquecer. Ao atravessar de volta para o mundo real, pensei que estava livre, mas a verdade é que nunca se está livre de algo que mora dentro de você. O Grimório não me seguiu apenas fisicamente, ele plantou algo. Algo que já estava crescendo e se alimentando de mim. Eu caí no chão com um baque surdo, minha cabeça rodando. O ar estava denso e minha visão turva, mas uma coisa era certa. Eu estava de volta. Senti a grama sob minhas mãos, o vento frio batendo no meu rosto e o cheiro familiar da terra úmida. Mas algo dentro de mim sabia que nada estava igual. Olhei em volta e vi o carro de Marcos ainda estacionado à beira da estrada, mas Marcos não estava ali. Tudo parecia exatamente como antes. As árvores escuras que margeavam a estrada, o silêncio pesado da noite. Exceto por uma coisa. A presença do Grimório, agora pulsando em algum lugar profundo dentro de mim. Era como se o portal tivesse deixado um pedaço daquela realidade com ele. Algo que eu não podia ver, mas podia sentir. Eu tentei levantar, mas um peso invisível prendia meus membros, e um calafrio percorreu minha espinha. Algo estava errado, profundamente errado. Senti uma fisgada de dor nas têmporas, como se 1000 agulhas estivessem enfiando em meu cérebro. A pressão aumentava a cada segundo, e eu sabia que não era uma dor comum. O Grimório não precisava mais estar em minhas mãos. Ele estava dentro de mim agora. De alguma forma, ao passar pelo portal, eu havia absorvido uma parte dele. Não era mais um objeto que eu poderia tocar, rasgar ou destruir. Era uma parte viva de mim.
Meus dedos tremeram enquanto levantei a mão e toquei a cabeça, como se esperasse encontrar algo visível, mas havia apenas pele. No entanto, as vozes, aquelas mesmas vozes sussurrantes que eu havia ouvido no outro lado, estavam de volta, apenas mais baixas, mais sutis, enterradas sob o ruído de meus próprios pensamentos. Eu precisava encontrar Marcos. Talvez ele soubesse o que fazer. Ou talvez já fosse tarde demais para ele, e para mim também. Com dificuldade, cambaleei até o carro. A porta estava destrancada, e eu me joguei no banco do motorista, minhas mãos trêmulas tentando ligar o veículo. O motor roncou para a vida, e eu pisei no acelerador com força, desejando apenas fugir daquela estrada amaldiçoada, como se isso pudesse apagar o que eu havia trazido de volta. Enquanto dirigia, a estrada diante de mim parecia esticar e distorcer, como se a própria realidade estivesse começando a se quebrar ao meu redor. As árvores altas e negras pareciam se curvar, suas formas alongadas tomando contornos que pareciam mais humanos que vegetais. Eu pisquei, tentando afastar a sensação, mas era inútil. Sabia que algo estava errado, algo estava se aproximando, e eu não podia escapar. A voz de Marcos ecoava na minha mente. Você não pode escapar, Pedro. Ninguém pode. Porque eu achava que seria diferente. A estrada à minha frente começou a desaparecer. Aos poucos o mundo real se dissolvia, deixando espaço para algo mais. As sombras se fechavam em volta de mim, e o grimório dentro de mim estava se tornando mais forte. As vozes que antes sussurravam agora gritavam, um coro de agonia e loucura, me puxando cada vez mais para dentro de seus braços invisíveis. Então tudo parou. O carro morreu no meio da estrada. As luzes piscando, o motor calando, o silêncio era total, absoluto, como se o próprio mundo tivesse parado de respirar. O grimório dentro de mim pulsava mais forte e eu sabia o que estava por vir. Olhei pelo espelho retrovisor, e lá estava ela. A figura alta e esquelética, com olhos brilhando em um azul espectral. Sua pele pálida parecia quase translúcida sob a luz da lua, e seu sorriso, torto e grotesco, me causava arrepios. Ela não estava mais no mundo entre mundos, ela estava aqui, e me caçava. Eu te avisei, sussurrou Marcos, sua voz ecoando dentro de minha cabeça. Meus olhos estavam fixos nela. Suas garras afiadas tocavam o vidro do carro, arranhando-o levemente, como se quisesse entrar, mas estivesse esperando o momento certo. Eu não podia me mover. Estava congelado, incapaz de fugir, de lutar, de fazer qualquer coisa. Apenas esperando o inevitável. Então a porta do carro começou a ranger. Devagar, muito devagar. E com um estalo seco, ela abriu. Ela entrou. O cheiro de morte e podridão encheu o ar ao meu redor, sufocando-me. Seus olhos, aqueles olhos brilhantes e vazios, perfuravam minha alma, e eu sabia que este era o fim. Mas antes que ela me tocasse, uma última verdade me atingiu. O Grimório nunca quis ser encontrado. Ele queria ser libertado, e agora, através de mim, ele havia conseguido. Senti suas garras em meu peito, a dor rasgante atravessando-me como uma faca. Meu corpo tremia, mas não havia grito. Apenas o silêncio final, enquanto ela puxava algo de mim. Não apenas minha vida, mas a essência daquilo que me tornava humano. E então, o vazio.